Dentro dos propósitos do plano espiritual para com a Terra, a fim de despertar a humanidade quanto à necessidade de uma reforma íntima coletiva que causam interferências diretas nas formas de vida do planeta Terra. Planeta que não é estático, um planeta vivo que reage às vibrações ao qual ele é tratado. Dentro de um planejamento, de uma reforma mundial planetária, não se trata apenas de uma reforma humana, mas diante das condições em que o planeta se encontra, para que possa continuar tendo vida aqui e condições de vidas futuras. O planeta evolui. As espécies da Terra evoluem. Para tal, mudanças são necessárias quando observa-se ingerência de seres incabidos, desconhecedores das funções reais existentes em cada um dos planetas deste universo. Todos os ensinos são para que os homens atentem-se a essas mudanças que ocorrem no planeta, nos ares, nos mares, na terra, em todos os veios ao qual a energia que é plasmada dentro da terra, que provocam tais transformações e movimentos nas placas tectônicas. Placas essas que são movimentadas pelo núcleo, pelo magma ali, incandescente, que mantém um equilíbrio na temperatura, na superfície da Terra, de acordo com a necessidade dos habitats ali presentes. E para que o planeta mantenha-se em equilíbrio, de tempos em tempos se faz necessária mudanças, nunca para prejudicar a vida no planeta, nenhuma espécie, nunca para destruir vidas, e sim para auxiliá-los na consciência e no desenvolvimento de sua capacidade intelectual para se dar continuidade à vida do planeta Terra. O planejamento e a engenharia que planejam tais ações tratam a todos como formas espirituais, em todos os meios da natureza, em todos os ambientes, das vidas marinhas, das vidas aéreas, das vidas nas superfícies terrestres, em seus graus em que estão.
do ser humano, os que estão vivos, encarnados, aos micro-organismos, as menores partículas que habitam o planeta, aos que apenas têm medo. Alertamo-nos para que as mensagens não são para aterrorizar ou causar danos a quem quer que seja, e sim a que haja reflexão sobre as atitudes de cada um no seu dia a dia, na forma com que você trata a vida em suas formas ao seu redor, espalhando isso por cada ser vivente, cada ser humano, principalmente, ser esse que mais prejuízos tem causado à forma de vida planetária, pelos seus erros consecutivos e decisões apenas firmadas em ganância, poder, exploração desmedida diante de formas de energias presentes, mais saudáveis, mais condizentes com as condições de vida aqui do planeta. Mas como tudo evolui, tudo vai se transformando, também a engenharia sideral emana à Terra ou encaminha à Terra esses mesmos seres que vêm desenvolver tecnologia limpa a custos irrisórios, sem objetos de ganância ou riquezas pessoais, sempre com um propósito planetário, jamais belicoso. Não são primárias essas mudanças? Desde os períodos neolíticos, desde a formação do planeta, ele vem se transformando e as vidas evoluindo. O que é morte para alguns é vida para outros. O que é fim, em algumas visões, é apenas mudança de etapas para outras. Portanto, ao bom entendedor, não há fim, como a palavra morte foi introduzida inadvertidamente por credos religiosos que não estudaram cientificamente o sentido e a continuidade da vida como um todo, nos planos sublimes aos planos densos. Trata-se de entendimento científico universal das formas evolutivas que cada planeta tem. E o nosso planeta, já o Sol, como foram advertidos aos irmãos em mensagens trazidas por outros irmãos a todos, provoca e está provocando mudanças na Terra, cuja ciência aplica-lhes os nomes convenientes de acordo com as circunstâncias, mas que afetam diretamente
o núcleo da Terra, causando uma elevação maior da temperatura, gerando os conflitos nos polos da Terra, na linha do Equador, nos continentes, nos arquipélagos e ilhas adjacentes. Com isso, a variação climática se dá pelo excesso do sol e por frio excessivo em alguns pontos, gerados pelo derretimento das calotas polares, que, ao observarem pelos satélites, os homens e os governos que estudam sobre o fenômeno e, por estarem despreparados, apenas buscam meios de vida para eles em outros planetas, como se pudessem abandoná-lo como bem queiram. Não conseguirão. Porque aonde a calota se desfaz de um lado, começa a se intensificar o frio em regiões onde a temperatura era alta demais, e assim vice-versa, em pontos estratégicos do planeta. O que está ocorrendo mudanças nas correntes marítimas, isso falando apenas das formas de vida, animal e vegetal, da superfície e da vida marinha, que afetam a vida nos ares. Ainda não chegamos à espécie humana. Com as mudanças essenciais dessas correntes, percebe-se um nível de temperatura dos oceanos, coisas que para os leigos não têm muito significado, mas que diante das vidas, as pequenas vidas, que para alguns são apenas fótons ou plânctons, e que afetam a vida aos corais, são micro-organismos que ajudam no equilíbrio da vida na Terra, inclusive o equilíbrio de oxigenação das águas e dos ares, pertinentes à vida em todos os seres viventes. Com a alteração energética do Sol, comandada pelos engenheiros e pelos engenheiros siderais que coordenam essa mudança no planeta, para alguns irão causar um desequilíbrio nas marés, desequilíbrio nas vidas ainda desconhecidas no fundo dos oceanos, o que vai causar a elevação dos mares em todo o planeta. Não apenas numa forma mansa, como alguns veem, mas devido à agitação das energias adjacentes, vibracionais, os mares se tornarão mais trevosos em locais aonde o mar se parecia uma planície tranquila. E isso por ser tratados como
de segurança planetária. Apenas identifiquem que aqueles que não têm conhecimento espiritual de vida pensam apenas em fugir do planeta, procurar outros planetas rapidamente nessas próximas décadas, pois os mesmos não acreditam poder continuar a vida aqui por desconhecerem ou negarem a forma evolutiva de todas as formas de vida e de todos os planetas. É a inteligência da ignorância ainda presente naqueles que buscam apenas a riqueza que eles nunca terão, ao invés da riqueza eterna predominante nas formas mais humildes, que buscam o conhecimento na Terra. Portanto, aos irmãos, atentos estejam a esses fenômenos doravante, acarretando aqui o que já havíamos alertado sobre as erupções vulcânicas, que para alguns é apenas espetáculo fotográfico, mas o que ocorre ali é apenas uma limpeza desses tubos onde o magma é expelido, não para resfriar o núcleo terrestre, pois se ele resfriar, a Terra congela. Mas haverá manifestações vulcânicas ao mesmo tempo. Primeiro exalando os gases, rompendo as barreiras da superfície terrestre, e depois abrindo as crateras que já existem desde o período paleolítico, desde a formação da Terra. E essas formações vêm pela expansão do núcleo, que a ciência vos dirá para quem buscar saber, confirmando o que vós já estáis a saber. Esses vulcões ligados ao cinturão de fogo, até vulcões da América do Sul, da África, que aparentemente extintos estão, a Ásia, aos montes vulcânicos existentes, também exalarão, não de forma assídua, a expurgação desses gases. E sempre quando há essas expurgações, o que antevém são tremores não mais localizados, vários ao mesmo tempo, em vários pontos do planeta. Do leste ao oeste, do norte ao sul, devido à nova configuração
para a vida na Terra. Convidamos à reflexão e ao acompanhamento desses fenômenos, sem que possa lhes trazer pânico ou medo, acreditando sempre que o plano é de vida e não de morte, de evolução e não de atraso, mediante as condições vibracionais já declaradas aqui em outras mensagens que afetam sensivelmente a vida, inclusive nos planetas em volta. A vontade humana, a vontade dos homens, causou impacto na contaminação do solo. O excesso de agrotóxicos na terra, nos ares, nos rios, nos mares. A aparente elevação da temperatura é uma forma que o planeta tem de exalar tais impurezas e tratá-las de forma a recondensá-las à Terra limpas, em função daquilo que os homens não conhecem, da finalidade de cada grão de terra, de rocha, de todos os elementos minerais e os químicos aéreos que em conjunto conseguem renovar aquilo que o homem poluiu. Mesmo que isso cause alguns transtornos com esses tremores de terras, pois o solo precisa dessas vibrações para o desprendimento de tais impurezas e purificação. Apenas os homens escolheram, por comodidade, criar em suas cidades, de forma desordenada, sem permissão da natureza, destruindo seu próprio habitat. E todos quantos inconscientemente contribuíram para os estágios que chegam a afetar o comportamento humano. Desvalorizando todas as formas de vida do planeta. Período de transição já está iniciado. Ao campo de estudos que lhes foram abertos, observem os sinais no Sol, Lua, no próprio campo estrelar, as reações dos mares, até mesmo o fluxo de água dos rios mais caudalosos, uma percepção de uma lentidão, até mesmo das correntes em rios, em locais
pedregosos. Existe e está sendo difundido a todos os irmãos que não apenas estudem solidariamente a mensagem do Cristo, mas que preservem vossas saúdes e o equilíbrio, conforme o grupo de cientistas espirituais advertiu-os, nas estruturas sanguíneas, ósseas e mentais, pois serão os pontos onde mais sentirão tais mudanças climáticas. Tudo isso é o prenúncio da verticalização e preparo para que o eixo da Terra adentre ao campo do equilíbrio nos próximos anos. Não há uma data específica para nós, por se tratar de uma estratégia para aqueles que verdadeiramente, no amor, firmaram suas vidas, que os mesmos nada sofrerão. Apenas aqueles que se ausentaram das lições de amor, respeito, que incomodados ficarão diante de tais eventos, que em seus poderios bélicos blasfemarão contra o universo. A mudança é a nível planetário e a mensagem simplificada para que acompanhem da elevação da temperatura, a elevação dos mares, que consequentemente alterarão o fluxo dos rios, que causarão uma evaporação maior, provocando chuvas torrenciais, inclusive nas regiões mais desérticas do planeta. Lembrando que existe um processo de purificação planetária, preservação planetária, mesmo que haja contaminações químicas criadas pelo homem. Porque a química divina corta e cortará os efeitos para preservar o planeta e convidar os habitantes responsáveis a darem continuidade à sua ascensão no amor, na fé, no respeito ao próximo.
Assim, contribuímos hoje para que os irmãos debrucem-se em estudos, preces e ajam com sabedoria. De um irmão, Edgar Cais.